Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma live de receita neste sábado. Sábado gostoso, né, gente? Todo sábado fazendo uma receita diferente aqui com vocês. No domingo a gente assa esses cookies, come um café da tarde maravilhoso com esses cookies. E a receita que eu vou fazer na live hoje com vocês é o cookie de maracujá. Eu vou colocar aqui os ingredientes para vocês tirarem print enquanto eu mostro os ingredientes para vocês. Tá? Deixa eu colocar aqui. Opa, pronto. Então, nessa receita nós vamos utilizar 200 gramas de manteiga. Aqui a minha manteiga, ela já está em temperatura ambiente, tá? 200 gramas, manteiga sem sal. Nós também vamos utilizar o açúcar cristal, aqui 80 gramas de açúcar cristal comum, peneirado. Eu sempre peneiro os ingredientes, tá, gente? Eu sempre peneiro todos os ingredientes e peso antes de começar a live. Aqui 80 gramas de açúcar mascavo, eu vou usar um açúcar mascavo claro. Se você tiver o escuro na sua casa e quiser usar o escuro, pode usar, tá? Não precisa comprar o claro para fazer essa receita. Mas o resultado vai ser um pouco diferente. O açúcar mascavo escuro vai deixar um pouco mais escuro do que o meu. O meu vai ficar bem mais clarinho. Um ovo. Aqui um ovo que eu pesei, ele já tem 50 gramas esse ovo. Eu sempre peso os ovos quando eu coloco nas minhas receitas. Um ovo. É um ovo comum, tá, gente? Esses 50 gramas é o tamanho de um ovo comum. Colher de sopa de maracujá. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá vendo o maracujá? Esse maracujá, gente, eu vou explicar depois melhor pra vocês como que eu fiz ele, como que eu consegui esse maracujá, tá? Na hora que eu vou colocar ele na receita, eu vou explicar melhor pra vocês. E também as gotas de chocolate. E o sal e o fermento, que também já está aqui no colherzinho. Então vamos começar a fazer essa receita. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar, tá? E essa receita eu vou fazer recheada. Eu vou fazer metade recheado, metade sem recheio. E o recheio vai ser um brigadeiro de maracujá. Tá, então vamos começar a receita. Oi, Belinha! Então, a primeira etapa da confecção dos cookies divinos, a etapa estruturar, nós vamos pegar a manteiga em temperatura ambiente e colocar aqui no nosso recipiente da nossa batedeira. Mônica, não tem uma batedeira. Posso fazer na mão? Pode, gente. Não precisa ter uma batedeira para fazer nenhuma das minhas receitas de cookies. É mais prático, óbvio, fazer na batedeira. Você não cansa de ficar batendo na mão, mas dá pra fazer na mão. Quem não tiver batedeira consegue fazer qualquer das receitas que eu faço aqui com vocês. Vocês não conseguem fazer qualquer receita minha que tem no meu curso também. Então eu adicionei aqui a manteiga. Agora eu vou adicionar o açúcar cristal. E vou adicionar o açúcar mascavo. Pronto, agora eu vou ligar aqui minha batedeirinha. Deixa eu deixar ela mais aqui para vocês enxergarem. Vou colocar esse bol aqui na batedeira. E vou utilizar essa raquetezinha aqui. Pronto, eu vou ligar aqui na tomada. E vou bater até formar um creme fofo, macio e claro.
ponto certo, vocês vão ver que ele vai mudar de cor. Se você estiver fazendo a massa na mão, você vai sentir que ela vai ficar mais leve também. Eu vou desligar e vou raspar as laterais aqui, então eu vou terminar de bater, aí já vai estar no ponto certo. Essa etapa, gente, se chama estruturar. As moléculas de açúcar vão se expandir e aderir às moléculas da manteiga, a fim de ocorrer a gasificação da manteiga. Fazendo essa etapa do jeito certo, você não vai ter um cookie com gosto de açúcar, sabe aquele cookie doce, enjoativo? Não vai acontecer porque as moléculas estão se misturando da manteiga com o açúcar. Quando não faz essa etapa direito, você obtém aquele cookie bem enjoativo, bem doce. Você vê os grãos do açúcar no cookie. E agora eu vou terminar de bater. Já está quase no ponto já. Já mudou a coloração, não sei se você tem direito aí na tela, mas já mudou a coloração dele, já está bem mais clara, a textura já dá para ver que está diferente também. Isso, vai ter mais um pouquinho e já deu. Vou mostrar para vocês como é que tá. Olha, é esse ponto. E vamos para a próxima etapa. Aqui a gente cria a estrutura da nossa massa. E na próxima etapa a gente quer emulsificar, a gente vai colocar os ovos para ele manter essa estrutura e não se perder. Então o ovo tá aqui inteirinho, gente, eu vou quebrar a gema dele. Eu vou dar uma misturadinha no ovo com essa clara, gema com a clara. Lembrando que o ovo e a manteiga tem que estar na mesma temperatura. Quando estão em temperaturas diferentes, a sua massa talha. Você perde toda a estrutura que a gente está criando aqui na nossa massa, você vai perder. Porque uma massa talhada, gente, é uma massa que não fica homogênea. É uma massa onde os ingredientes não se misturam. Pronto, já mexi aqui. E agora eu vou adicionar um pouco desse ovo, não vou colocar ele inteiro. Coloquei só um pouco. Ó, ainda tem ovo aqui. E vou voltar a bater essa mistura. Colocar os ovos aos poucos, em vez de colocar tudo de uma vez, ajuda você a misturar essa massa, tá? Porque ela vai misturando aos poucos, diminui a chance da sua massa talhar. E eu vou ligar agora a batedeira. Que misturou bem, você já pode adicionar o restante do ovo. Então agora eu já vi que está bem misturado, eu vou colocar o restante do ovo que sobrou aqui. Nem precisa desligar a batedeira, tá? Vou mostrar pra vocês como é que tá esses cookies, como tá essa massa. Tá vendo, gente? Esse aqui é o próximo ponto que a gente tem que obter na nossa massa de cookies. Tá vendo que linda? Fica bem bonito o ponto da massa nesse momento.
E agora eu vou adicionar o maracujá e vou explicar pra vocês o que foi que eu fiz com esse maracujá. Aqui é o maracujá, tá vendo? Eu peguei, gente, o maracujá, a polpa da fruta do maracujá. Aqui, ó, o maracujá. Eu abri ele e peguei a polpa que tava aqui dentro. E pesei, deu 100 gramas de polpa de maracujá. Eu peguei essa polpa e bati no liquidificador. Até quebrar todas as sementinhas, tá? Porque a sementinha dele é muito grande e pode ser um pouco incômodo na hora de comer o cookie. Então eu quebrei, tá vendo? As sementinhas bem quebradinhas. Tem pedacinhos pretos e não a semente inteira, tá? Eu fiz isso. Aí depois que eu fiz isso, o que eu fiz? Eu peguei esse suco, né, que saiu do liquidificador e coloquei em uma panelinha e levei no fogo essa panelinha. E fiquei mexendo, até evaporar toda a água. Então eu fiz o quê? Uma redução. Eu tirei a água e aqui fiquei um concentrado de maracujá. Então aqui tem o maracujá e tem as sementes dele, tá? E é esse daqui que eu vou usar na minha receita. Eu também usei ele pra dar o sabor ao meu brigadeiro, tá? Então eu fiz ele no meu brigadeiro, usei no meu brigadeiro e o que sobrou eu vou usar aqui no cookie, tá? Então deu bastante. Certo? Eu gravei um vídeo, eu passei pra vocês uma receita do brigadeiro e depois a minha irmã falou pra mim: nossa, Mônica, tem uma receita aqui que eu fiz que eu gostei bastante. Aí eu fui testar a receita dela, da minha irmã, e eu gostei bastante também. E eu vou usar essa receita do brigadeiro que a minha irmã me passou pra rechear esses cookies aqui. Como é uma receita diferente da receita que eu passei pra vocês no Instagram, eu gravei ela e eu vou colocar no YouTube pra vocês assistirem, tá? Então, a partir de segunda-feira, eu acredito que já vai estar terminada a edição, já vai estar no YouTube pra vocês verem a receita de como fazer o brigadeiro de maracujá. E eu mostro esse processo aqui que eu fiz com esse maracujá, tá? De redução. Pode substituir por pasta de maracujá? Pode sim. Pode substituir por pasta de maracujá. Nesse momento, gente, normalmente eu adiciono o extrato de baunilha, né? Na minha receita, que eu faço o cookie tradicional. Quando eu faço o cookie de outro sabor, então eu adiciono outra coisa. Então no cookie de cenoura, eu adicionei suco de cenoura. Agora é o cookie de maracujá, eu vou adicionar essa pastinha aqui, esse concentrado de maracujá que eu fiz. Se você for fazer um cookie de, não sei, de café, nesse momento eu iria adicionar o café. Então, nesse momento a gente vai dar o sabor da nossa massa de cookie, tá? Se quiser usar, como a moça que tá falando, a pasta, vocês podem utilizar pasta. Tem um monte de sabor diferente de pasta. Tem frutas vermelhas, tem maracujá, tem a baunilha também. Tem, na verdade, uma infinidade de sabores de pasta. Se vocês forem procurar, vocês podem utilizar pasta, ou podem utilizar algum suco, ou podem utilizar alguma essência, algum extrato na sua receita. E eu vou adicionar agora esse maracujá na minha massa. Vocês podem também, gente, peneirar, caso vocês forem utilizar igual eu tô fazendo aqui, o maracujá, vocês podem peneirar para tirar as sementes. Eu vou deixar com a semente porque eu acho que fica muito bonitinho a semente, fica bem característico de que é maracujá, então eu vou deixar. Se vocês quiserem peneirar para não ter essas sementes aqui, vocês podem peneirar, tá? Coloca numa peneirinha e tira toda a semente que tem. Aí é gosto pessoal, que vocês acham melhor. Obrigada, amor. Adoro seus cookies. De nada, meu bem. E agora eu vou bater essa mistura que a gente fez com o maracujá. Esse concentrado de maracujá. Pronto. Nesse momento, quando a gente adiciona o ingrediente saborizante, não precisa ficar batendo muito. É só para misturar. Não tem nada relacionado à estrutura. Não é ingrediente que está diretamente relacionado à estrutura da nossa massa. Então você não precisa bater até chegar no ponto certo. Porque é só para dar sabor mesmo. Eu vou tirar aqui e mostrar para vocês como que tá. Vou colocar a batedeira aqui do lado.
Aqui a gente amassa. Dá pra ver uns pontinhos pretos? Vocês estão vendo? Que é a semente do maracujá. Aqui. Não sei se vocês estão vendo bem. Tá bonita. Tá cheirosa. Bem cheirosa. E agora eu vou adicionar a farinha de trigo. Então eu vou colocar um pouco dessa farinha de trigo aqui. Qual é o modelo da sua batedeira? A minha batedeira, gente, olha, é dessa marca aqui da KitchenAid, não sei se é assim que fala, KitchenAid, não sei. É o modelo mais simples que tem, eu acho, se eu não me engano, é o Classic. Deixa eu ver se tá escrito aqui. Não tá escrito. Eu acho que esse daqui é o Classic. Depois tem outros modelos maiores dela. Tem um modelo artesã. E depois tem aquele modelo que é bem grandão, que o bol ele não fica encostado aqui embaixo. Tem umas garrinhas aqui do lado, que o bol fica flutuando aqui em cima, sabe? A minha é mais simples, eu acho que ela é muito boa, muito excelente qualidade. Ela é muito forte, muito resistente. Eu adoro ela para fazer os cookies, tá? As pessoas normalmente compram o modelo artesã quando trabalham com confeitaria. Esse daqui é um modelo, ele é mais barato porque ele é menos potente, mas ele é muito bom. Eu nunca tive problema algum. Eu amo essa batedeira, gente. Ela é muito boa, vocês não têm noção. Linda também, tem um monte de cor. Esse modelo aqui que eu uso. Essa daqui, inclusive, eu comprei de um moço que ele trouxe dos Estados Unidos. Eu não comprei aqui no Brasil. Aqui do lado tá até escrito o endereço de Michigan. Aqui tá escrito, não dá pra vocês lerem, né? É São Joseph, Michigan, Estados Unidos. Que é a fábrica dela. Essa daqui que eu uso. Eu consigo fazer, olha, umas 2 receitas pelo tamanho do bol dela que eu consigo fazer bem. Tem 2.500 litros nesse bol aqui, tá marcado. Uma receita normalmente dá 1.000, mais ou menos, dá 1 quilo, né? Então aqui daria 2 receitas e meia. Ok? Então, gente, eu adicionei aqui a farinha de trigo. Por nada, meu bem. Eu adicionei aqui a farinha de trigo. Eu vou misturar um pouco. E agora eu vou adicionar aqui o fermento e o sal. Ó, vou utilizar o sal aqui. Vou jogar aqui. E vou adicionar o fermento também. Eu vou usar fermento porque eu quero que esse cookie fique mais clarinho. Aqui, ó, gente, fermento. Mas se você quiser, vocês podem utilizar o bicarbonato de sódio. E vou mexer essa massa aqui. A gente vai rechear essa massa, tá? Daqui a pouquinho. O recheio já tá pronto. Eu fiz ele ontem, o recheio. E hoje eu vou usar ele aqui na massa com vocês. Eu vou fazer metade dessa massa recheada, a outra metade eu vou fazer sem o recheio, né? Pra mostrar pra vocês como que ficam as 2 opções. Vou acrescentar mais farinha de trigo aqui. Pronto. Quem tá me acompanhando aqui tá vendo, todo final de semana tá aqui me acompanhando. Vocês estão vendo que não é difícil fazer cookies. É simples, né? Então, é só seguir todas as regrinhas, fazer tudo certinho. Não é difícil. Não é demorado também, né? A parte que mais demora tem que ficar na geladeira. A mesma quantidade de bicarbonato de sódio? Não. O bicarbonato, ele é 4 vezes mais forte do que o fermento. Então, se vocês têm uma receita com fermento, quer colocar bicarbonato, ou com bicarbonato, quer colocar fermento, vocês têm que mudar a quantidade. Então, se eu estou usando uma colher de sopa, não, uma colher de chá
desculpa, eu estou usando 1 colher de chá de fermento em pó. Então, se eu fosse colocar bicarbonato nessa receita, eu ia colocar 1/4 da colher e não a colher inteira, tá bem? É 4 vezes mais forte, lembre disso. O bicarbonato é 4 vezes mais forte. Então, se a sua receita tem bicarbonato, se você quer colocar fermento, você coloca 4 vezes mais a quantidade. Ou se for o contrário, né? Se você está usando o fermento e quer colocar o bicarbonato, você divide por 4. Você vai colocar a receita aqui de novo? Vou colocar. Assim que eu terminar de fazer essa massa, eu já coloco a receita aqui de novo, tá? Antes de começar a rechear, porque eu vou ali buscar o recheio na geladeira. Aí eu coloco de novo para vocês chegarem print da receitinha, tá? Lembrando, gente, que essa receita vai ficar disponível aqui com vocês por 24 horas. Depois ela sai do ar. Aí só quem é aluna, quem faz parte do curso, vai poder ter acesso a todas as lives que eu tô fazendo aos sábados, vão ter acesso. Mo, que técnica que eu tenho que usar para ele ficar mais crocante por fora? Você quer uma casquinha mais crocante por fora, entendi. Você pode colocar mais gema no seu cookie, porque o gema ele deixa uma casquinha bem nítida, tá? Por fora. E você pode deixar seu forno um pouco mais quente. Tem essas duas opções. Eu colocaria mais gema se eu fosse fazer, pra ficar com essa casquinha. O recheio vai ser de maracujá? Vai sim, vai ser um brigadeiro de maracujá. Eu gravei fazendo ele, tá? Então vai estar no YouTube em breve aí pra vocês, essa semana já sai. Eu só tenho que terminar de editar o vídeo. Acredito que segunda, terça-feira já vai estar o vídeo no YouTube. Vão sair 2 vídeos no YouTube essa semana, gente. Eu fiz uma receita de cookie de chocolate recheado com aquelas balinhas de caramelo que vocês me pediram tanto aqui no meu perfil. E uma receita de recheio que é o brigadeiro de maracujá que eu vou usar para rechear essa massa aqui. Então 2 vídeos vão sair essa semana no YouTube, hein? Agora eu vou bater a massa. Nossa, gente, o recheio tá muito bom. Ficou bom com uma balinha de recheio? Ficou assim, ficou gostoso, ficou bem gostoso. Eu coloquei 2 balinhas por cookie. Ficou bem interessante. É um recheio, eu acho que ótimo pra quem tá começando a fazer cookie. Pronto, gente, eu bati aqui e agora eu vou adicionar as gotas de chocolate, tá? Eu acho que a balinha é um recheio ótimo pra quem tá começando a fazer cookie. Quem ainda não tem a manha de fazer recheio, não tem a manha de rechear. É muito simples, porque você não precisa fazer nada com a balinha, é só colocar ela ali de recheio. Não precisa cozinhar, não precisa levar na geladeira, nada. Então é bem simples e fica bem gostoso. Tem a opção de vocês mesmos fazerem suas próprias balinhas de caramelo, ou então fazer um caramelo salgado, né? O pessoal gosta bastante de usar caramelo salgado na receita. Tem essa opção também. Nossa, essa massa ficou bem clarinha, da cor que eu queria. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Quando vocês usam bicarbonato, a massa fica mais escura, porque o bicarbonato ele reage com açúcar mascavo. E na reação química que ocorre, eles ficam mais escuros mesmo, deixa a massa mais escura. Pode fazer uma live com combinação de sabores e recheios, eu não tenho muitas ideias. Uma boa sugestão, hein? Júlia, é uma boa sugestão. Eu posso fazer até um vídeo pro YouTube, na verdade, né? Eu dou várias sugestões de sabores e recheios.
Na verdade, eu tô pensando em fazer mesmo vários videozinhos de recheios, ensinando vocês a fazerem vários recheios diferentes para as cookies e deixar lá no YouTube. Aí cada vez que eu faço um recheio, eu posso sugerir sabores. Mas não existe assim, como posso dizer, uma regra, sabe? Tal sabor de massa tem que ir com tal sabor de recheio. Aí é mais gosto mesmo. Vocês podem brincar bastante com os sabores. O sabor que vocês colocam na massa, o sabor que vocês colocam no recheio, dá pra brincar bastante. Aqui a gente, nossa, essa massa ficou bem clarinha, que linda. Tão cheirosa. Aqui, tá vendo, gente? A massa é firme, ó. Ela não tá grudando na minha mão, tá? Massa bem firme, ó. Ela não tá se deformando também, enquanto eu tô segurando aqui, ó. Esse é o ponto. Nossa, que cheiro bom, meu Deus, gente, dá vontade de comer a massa já. Que delícia. Eu vou colocar a receita aqui na tela pra vocês, enquanto eu vou ali pegar o recheio, tá? Aí eu já volto e a gente já começa a rechear esses cookies. Opa, vou ali pegar o recheio, gente. Um minutinho que eu já volto. Voltei. Linda essa massa. Nossa, ficou linda mesmo. Tá tão cheirosa, tão cheirosa. Que eu já tô com vontade de assar agora mesmo. Deixa eu organizar aqui pra gente começar a rechear esses cookies. Bom, vou pegar minha balancinha. E aqui tem o recheio. Tá, eu vou tirar um print já do recheio, gente. Eu vou tirar os ingredientes. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês o recheio. Aqui, gente, eu fiz o brigadeiro e coloquei nessa forminha aqui de gelo, tá vendo? Coloquei um plastiquinho por baixo, aí eu fechei aqui assim e levei no congelador, tá? Fazendo barulho, né? Como todos os buraquinhos da forminha de gelo tem o mesmo tamanho, então ficou com o mesmo peso. As bolinhas de recheio aqui, tá? Esse aqui é o brigadeiro de maracujá, essa receita que eu fiz aqui, que eu vou colocar no YouTube pra vocês, tá? Agora a gente vai rechear esses cookies. Boa tarde! E o processo de rechear é muito fácil. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro eu vou pegar a massa e vou pesar ela aqui na minha balança. Aqui. Tem 70 gramas nessa massa. Ó, eu dei uma chatadinha nela, tá vendo? E agora eu vou pegar um recheio que aqui está congelado. Ó, tá vendo? Saiu um recheiozinho. Viu? Ó, enrolei, tá? Perguntaram pra mim se o brigadeiro tem que estar em ponto de enrolar pra rechear o cookie. Não tá em ponto de enrolar, gente. Então por que eu consegui enrolar? Porque tá congelado. Ficou a noite inteira no congelador, tá? Por isso eu consegui enrolar ele assim. Mas se ele tivesse em temperatura ambiente ou se ele tivesse só na geladeira, ele não estaria assim, tá? Porque ele não tá em ponto de enrolar. Então eu peguei aqui o meu brigadeiro, que tá congelado. E aqui tem minha massa, que eu já pesei, tem 70 gramas, né? E eu vou colocar o brigadeiro aqui no meio. E agora eu vou fechar essa massa, cobrindo totalmente esse brigadeiro. Tá
cor da massa e a cor do brigadeiro ficou bem parecida. Tá? Então eu vou fechar bem aqui. Pra não dar pra ver o recheio. Não pode deixar nenhum buraquinho, nenhuma rachadurinha, tá, gente? Se der pra você ver o recheio, cobre. Se precisar pegar mais massa, pega mais massa. Porque se ficar um buraquinho, nem que seja bem pequenininho, quando estiver assando os cookies, o recheio vai vazar por esse buraquinho. Aqui, tá vendo? Ai, tá muito lindo. Quantas gramas de brigadeiro, Mônica? Aqui eu tô colocando 70 gramas de massa e 35 gramas de brigadeiro. 1/3, gente, do seu cookie pode ser recheio, tá? Então, se alguém tiver em dúvida de quanto que faz, não precisa usar exatamente o peso que eu tô usando aqui, tá? Vocês podem usar essa regra. Mo, infelizmente perdi a live de massa de cenoura. Seria maravilhoso se você disponibilizasse novamente. Gente, quem tá assistindo a live aqui ao vivo comigo consegue pegar todas as receitas, consegue pegar as dicas, consegue fazer pergunta, tá? Depois só fica disponível para as alunas. Então, se quiser, tem lá no curso, tem um monte de receitas, receitas de recheio também. Tem a live de cenoura, vai ficar essa live aqui, todas as lives que eu vou fazer aqui durante os sábados e domingos vão para lá. Para quem quiser conhecer mais sobre o meu curso, é só clicar no link do meu perfil, que lá tem mais informações, mais detalhes sobre como que é, como que funciona, tá? É a arte dos cookies divinos. Então aqui, mais 70 gramas. A cor tá bem parecida do recheio com da massa, olha. Vai ficar bem bonito quando assar. Vou pegar mais um recheiozinho aqui. Se vocês demorarem muito, gente, para pegar o recheio daqui e rechear, o recheio vai chegando em temperatura ambiente, aí vai ficando mais difícil de trabalhar, tá? Então, principalmente quando for, por exemplo, Nutella ou maltinho. Aí você sentiu que tá ficando mais difícil de trabalhar, que ele não tá enrolando, não tá ficando durinho, você volta pro congelador esse recheio e depois você termina de rechear a massa, tá? Então aqui novamente a massa, eu vou colocar o recheio aqui no meio e agora eu vou fechar. Cobrir totalmente esse recheio. Tá vendo? Ó, não é para deixar espacinho com o recheio aparecendo. Pronto. Tá lindo mesmo, né, gente? Eu usei aqui, nessa receita, gotas de chocolate. Meio amargo. Se vocês quiserem usar o outro chocolate, que até me perguntaram esses dias, né? Usar chocolate branco, por exemplo, vocês podem usar. Eu achei que ficou bonito esse chocolate, porque como o maracujá ele é amarelinho com umas pintinhas pretas, né? O cookie ficou assim também, amarelinho com as pintinhas pretas, que é do chocolate. Eu achei que ficou bonito, combinou. E agora eu vou fazer esse mesmo processo até finalizar toda a minha massa, tá? Eu vou abrir aqui novamente a receita, caso alguém queira tirar print, conforme eu vou finalizando, recheando o restante. Qualquer dúvida, gente, é só perguntar. Setenta gramas. É bem simples, você pesa a massa até ter o peso que você quer, você dá uma achatadinha nela até virar um disquinho. Então você pega o recheio, dá uma ajeitadinha no recheio e pronto, já pode colocar no meio da massa. Então é só fechar
essa massa, só ir puxando a massa até cobrir todo esse recheio, para não dar para ver nenhum recheiozinho saindo aqui, nenhum recheiozinho aparecendo. É só bolear da forma que você quiser. E tá pronto o seu cookie de maracujá. E pronto, vai fazendo esse processo novamente até terminar a massa. Eu recheei aqui com brigadeiro de maracujá porque vocês tinham me pedido para fazer esse sabor de massa e tinham me pedido para fazer esse brigadeiro também. Teve gente me pedindo bastante a receita. Então eu aproveitei e uni os dois, né? Maracujá com maracujá. Mas vocês podiam mudar, fazer a massa de maracujá com um recheio de Nutella, por exemplo. Ou uma massa tradicional com um recheio de maracujá. Mônica, cheguei atrasadinha. O método foi com a manteiga em ponto de pomada? Sim, eu sempre utilizo a manteiga em ponto de pomada, tá? Em todas as minhas receitas é sempre a manteiga em ponto de pomada, porque só a manteiga em ponto de pomada em temperatura ambiente vai conseguir se aderir com o açúcar do modo correto, a fim de ocorrer a gasificação, de começar a criar a estrutura da massa do cookie, tá? Então eu sempre, em minhas receitas, vocês sempre vão ver em temperatura ambiente. Eu nunca faço com a manteiga gelada, eu nunca faço com manteiga derretida, por causa disso. E por isso que eu consigo fazer cookies tão bem estruturados, tão gordinhos. As pessoas sempre falam pra mim, nossa, como você consegue fazer um cookie tão altinho, tão gordinho? Porque eu faço a estrutura dele correta desde a primeira etapa. Então, para ter essa estrutura, você tem que começar usando a manteiga em ponto de pomada, em temperatura ambiente. É o primeiro item que você tem que fazer para conseguir um cookie assim, bem estruturado, bem bonito. Uma colher de sopa de maracujá. Foi suco? Não foi suco, foi um concentrado que eu fiz. Eu peguei a polpa do maracujá. Aqui, ó. Eu peguei o maracujá, abri ele e tirei a polpa. Eu pesei para ver quanto que tinha de polpa e deu 100 gramas. Aí eu peguei e bati no liquidificador essa polpa para quebrar as sementinhas, para não ficar com a sementinha inteirinha. E depois eu tirei do liquidificador, né? Ficou um suquinho, né? Uma pastinha. E coloquei em uma panela e levei essa panela ao fogo. Em fogo médio e fiquei mexendo até evaporar a água e ficar só um concentrado do maracujá, tá? Aí foi esse concentrado do maracujá que eu utilizei para saborizar essa massa. Eu também utilizei ele para fazer o brigadeiro. Eu gravei e o vídeo vai estar em breve para vocês. Essa semana já sai no YouTube o vídeo de como eu fiz esse brigadeiro, de como eu fiz esse concentrado do maracujá. Mas se você quiser utilizar o suco do maracujá, você pode utilizar também. O suco, ele tem bastante água. Então a sua massa não vai ficar com gosto tão forte de maracujá como se você tivesse usado o concentrado, tá? Essa vai ser a diferença. E se você colocar um monte de suco para ficar com gosto mais forte, o que acontece? A sua massa vai ficar muito mole. Então você vai perder a estrutura da sua massa. A minha internet caiu. Quantas gramas você está fazendo os cookies? Eu estou colocando 30 gramas de... Não. Eu estou colocando 70 gramas de massa e 35 gramas de recheio. Obrigada, Mônica. De nada, meu bem. Isso, 70 gramas de massa e 35 gramas de recheio. Faço a bolinha do recheio. Minha massa pesada aberta. Coloco no meio e fecho. Quem perdeu o começo da live, depois vocês vão poder assistir, tá? Ela vai ficar online aqui por 24 horas. Então assim que eu terminar a live aqui, ela já salva automaticamente no IGTV. Então vocês conseguem assistir, tá? Por 24 horas, depois as lives saem do IGTV e vão lá pro curso e só as alunas têm acesso às lives depois desse tempo. Ai, tá ficando muito bonito. Nossa, gente, tá cheiroso demais.
Sempre é bem cheiroso, na verdade. A massa do cookie é uma massa bem cheirosa, mas essa daqui tá mais que o normal, hein? Tá muito bom esse cheiro. Pesei novamente, 70 gramas, abri, fiz um disquinho, pegar o recheio. O recheio aqui, gente, já tá esquentando. Por estar aqui em cima do balcão. E ele já tá grudando no plástico. Quando ele tá congelado, ele não gruda no plástico. Você tira ele inteirinho de boinha. Quando ele começa a derreter, não é derreter, né? Quando ele começa a chegar na temperatura ambiente, descongelar, aí ele começa a grudar. Então, se estiver grudando, gente, é só levar no congelador de novo, deixa uns minutinhos lá e depois você termina. O meu eu não vou levar porque eu já tô terminando aqui. Não, vocês vão ter que ficar esperando a live. E eu tenho as manhas, né? Muito tempo fazendo cookies. Essa receita de brigadeiro é muito fácil de fazer, gente. Bem rapidinho. Muito saborosa também. Eu já tô terminando os recheados. Tem só mais 3 bolinhas de recheio. Eu uso essa forminha aqui de gelo, gente. Ela é de plástico inteirinha, tá vendo? Se vocês tiverem aquela forminha de gelo que é de silicone, principalmente aquela que é silicone embaixo que você aperta, aquela é até melhor do que essa que eu tô usando. Porque essa é mais fácil o recheio e é mais fácil de colocar o recheio também. Eu sempre cubro com plástico filme embaixo antes de colocar o recheio, para evitar algum tipo de contaminação. Com contaminação, eu estou falando sobre o sabor, mas também referente a bactérias, coisas assim, né? Quando a massa ela tá no congelador, gente, ou na geladeira também, ela pega o sabor das coisas que estão ali na geladeira, no congelador. Então é bom você cobrir sempre com plástico. Plástico, pode ser esses plásticos, esses saquinhos aqui de congelador, sabe? Ou pode ser plástico filme, mas é bom vocês sempre usarem para não ter o risco de pegar sabor das coisas que tem na geladeira. Tem nada pior do que você comer um cookie e ele tá com gosto de coisas da geladeira. Para quem vende, então, isso é bem importante. Imagina o cliente comer seu cookie e tá com gosto de carne. Você já perde o cliente já. E são detalhes, né, que às vezes a gente não sabe, acaba fazendo. Às vezes a primeira vez que vocês fizeram não vai ficar com gosto, mas isso não significa que todas as vezes não vai ficar com gosto, né? O pessoal sempre fala pra mim, é uma pergunta bem frequente. Nossa, eu recheei com Nutella e minha Nutella ficou com gosto diferente. Quando a Nutella fica com gosto diferente, normalmente é isso. A Nutella ela não muda o sabor dela e fica com gosto ruim quando você coloca no recheio, tá? Se ela ficou com gosto ruim, foi alguma coisa que pegou da sua geladeira. Nutella pega bastante sabor. O pessoal às vezes usa recipientes de silicone e o silicone ele é bem poroso, então passa sabor. Então mesmo quando for de silicone, vocês têm que colocar um plastiquinho embaixo, um plastiquinho em cima, tá? Pra não pegar o sabor das coisas da geladeira. Agora eu vou aqui pro meu último recheiozinho. Eu vou voltar a tela aqui, já que eu já tô finalizando. Vou aqui pro meu último recheiozinho.
Olha a cor desse brigadeiro, olha que lindo. As sementinhas. Como eu disse no começo, qual tapete você recomenda? Tapete para assar os cookies? Eu não uso tapete, eu sempre uso papel manteiga, tá? Eu não uso tapete, eu não gosto de tapete. O papel manteiga você nunca vai ter problema com ele. Mas o tapete ele tem prazo de validade. Depois de algumas vezes usando, ele começa a ter alterações. Ou ele queima de um lado, ele não cozinha direito do outro. Então eu não uso tapete, tá? Eu sei que tem bastante gente que usa, mas eu não uso. Eu sempre uso o papel manteiga, que eu tenho certeza que eu nunca vai ter problema nenhum com ele. Então eu não sei te informar marcas de tapete de silicone, tá? Porque eu não uso. Se você tem uma convecção pequena, se você vende poucos cookies, não tem problema você utilizar esse tapete. Mas quando você tiver uma convecção maior, quando você tiver bastante venda de cookies, tome cuidado porque esse tapete pode fazer vocês perderem a fornada toda. E aqui eu já terminei o recheio, vou fazer uns últimos cookies aqui, sem o recheio. Um pouquinho de massa para dividir aqui. Então, gente, eu fiz aqui 9 cookies. Deixa eu puxar a tela aqui para vocês verem. Aqui. Fiz 9 cookies recheados com brigadeiro. Cookies de 70 gramas de massa, 35 gramas de recheio. E fiz 2 cookies grandões aqui, sem recheio, cookies de 100 gramas. Agora eu vou cobrir. Cobrir esses cookies e levar para a geladeira, para ter a hidratação da massa. Esse aqui não vai dar para usar, vou colocar isso aqui. Viu, gente? Bem simples fazer essa receita. Agora essa massa vai descansar na geladeira por 24 horas. Tem que ser 24 horas para ter toda a hidratação da farinha de trigo, tá? Menos tempo não acontece a hidratação da farinha. Então, eu vou cobrir aqui com plastiquinho. Cobre bem, não deixe nenhum espaço sem, para não ter contato com o ar da geladeira. Ok. Então, eu cobri aqui bem meus cookies. Cuidado, gente, para não deixar um cookie encostado no outro nesse momento, porque senão quando vocês forem tirar da geladeira vai estar um grudadinho no outro. A receita do recheio teremos acesso no YouTube ainda hoje? Ainda hoje não. Ainda hoje não, porque eu estou terminando de editar o vídeo que eu fiz da receita de cookies de chocolate recheado com aquelas balinhas de caramelo. E assim que eu terminar de editar ela, eu vou começar a editar do recheio, tá? Eu já gravei, então eu tenho que editar. Então eu vou terminar a outra antes e depois. Então até segunda, terça-feira já vai estar no YouTube, tá, gente? Até segunda e terça-feira. Então aqui eu tô com os meus cookies, gente, ó, embaladinhos, prontos. E agora eu vou levar pra geladeira. E amanhã eu volto aqui com vocês, a gente vai assar esses cookies, vamos ver o resultado, vocês vão adorar. O resultado deles, nossa, tá muito cheiroso de cookie, gente. Entendi, maravilha, obrigada. Obrigada, eu agradeço a todo mundo que esteve aqui na live assistindo, tá? Quantas gramas? Tem 70 gramas de massa e 35 gramas de recheio cada cookie. 70 e 35.
Tá, obrigada, gente. Obrigada por terem aparecido aqui na live, conversado comigo. Na próxima live amanhã, 3h30, a gente vai assar esses cookies, tá? Então amanhã todo mundo aqui, de novo aqui comigo, vamos assar esses cookies, vamos comer esses cookies aqui. Comer não, porque eu já vendi todos também. Acho que eu vou poder abrir um deles. Então até amanhã, gente. Beijão, tchau, tchau.